Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 25 de janeiro, segunda-feira, a igreja nos convida a celebrar a festa da conversão de São Paulo. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um breve comentário sobre Paulo de Tarso. Paulo nasceu em Tarso, cidade da atual Turquia, por volta do ano 10 de nossa era, e sofreu o martírio em Roma no ano 67. De perseguidor dos cristãos, tornou-se incansável e fervoroso comunicador do Evangelho a todos os povos. Sua comunhão com Jesus Cristo foi tão estreita que ele dizia: já não sou eu quem vive, já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20. Celebremos com um vivo desejo de conhecer mais profundamente e imitar o grande apóstolo das nações. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante desta realidade do ressuscitado. Jesus que ressuscita e aparece aos 11. Judas já havia traído e acabou tirando a própria vida. Jesus aparece então para os 11 e lhes faz um pedido: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Jesus nos convida a nos colocar a caminho e a anunciar e testemunhar o Evangelho. E ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Senhor nos convida à adesão da fé, a viver a fé em sua palavra e em sua pessoa. Depois, o Senhor diz: aquele que procura viver com Ele esta intimidade de segui-lo e testemunhá-lo, realizará sinais. E estes são: expulsar os demônios no nome do Senhor. Em todo batizado, em toda Páscoa, nós renovamos as nossas promessas batismais para expulsar da nossa vida e convívio todas as artimanhas, todas as seduções do demônio em nossa vida. O Senhor diz que falaremos novas línguas. E se recordem, o próprio apóstolo Paulo, que hoje comemoramos a festa da sua conversão, no livro de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não houver amor,
de nada me adianta. A língua universal que o Senhor nos convida a vivenciar, sobretudo, é o amor. O amor para com Ele e para com todas as pessoas. O amor é capaz de unir a todos, sem exceção. Depois o Senhor disse: se pegarem serpentes ou beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. Ou seja, que serpente e que veneno mortal Ele está nos falando? É necessário ir além do que está escrito. O maior veneno e os piores tormentos da serpente, poderíamos dizer, é a realidade do pecado em nossa vida. E quando o Senhor diz que não nos fará mal algum, é porque a graça e a misericórdia dele é derramada em nossas vidas e somos constantemente convidados a nos converter, a crer, a ir ao seu encontro. Por fim, quando impuseres as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Esta realidade é uma realidade para os sacerdotes, com toda certeza, no que diz respeito à unção dos enfermos. Mas imposição das mãos, impor as mãos, também nos denota uma realidade de intercessão. Todos nós somos convidados a interceder, a suplicar a Deus por aqueles que amamos. São Paulo, o apóstolo Paulo, soube viver isto em sua vida de uma forma única. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, da festa de hoje, se encontra no Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 3 a 16, e fala, então, da experiência da conversão de São Paulo. Fala assim, que São Paulo perseguia até a morte os caminhos que seguiam, ou aqueles que seguiam o caminho de Jesus, independente, homens, mulheres ou crianças. Todos ele perseguia porque, para ele, o caminho do seguimento a Jesus era uma seita. E para o judaísmo isto era inconcebível. No entanto, quando ele estava viajando, quando estava perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu o encobre, o envolve. E Paulo cai por terra e ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Muitas vezes nós já ouvimos falar que Paulo cai do cavalo. No entanto, a palavra não nos deixa claro como Paulo estava indo para a região de Damasco. Aqui, o importante, com toda certeza, é o encontro de Paulo com a luz. O que nos recorda este sinal? Amados irmãos e irmãs, a luz é o próprio Cristo. Luz que dissipa as trevas, luz que acolhemos no santo, na noite santa da Páscoa, que dissipa as trevas. As nossas igrejas, quando na noite santa se encontram apagadas as luzes, vai sendo iluminada pela luz que é o próprio Cristo. Paulo faz esta experiência. E por que celebramos a conversão? Porque com toda certeza, a conversão de São Paulo é para nós um novo nascimento. Paulo nasce de novo para Cristo. Aqui ele faz uma experiência profunda. Ele se pergunta: quem és tu, Senhor? E ele, o próprio Senhor, responde. Paulo vai dizendo: e ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu está perseguindo. Os companheiros de Paulo não ouviram voz alguma. E então, Paulo pergunta a Jesus: que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer.
Amados irmãos e irmãs, aquele brilho da luz faz com que Paulo fique cego. Ou melhor, neste contexto, Saulo ainda. Ele fica cego por tamanha claridade. Mas esta cegueira, amados irmãos e irmãs, vai trazer aos olhos de Saulo, ou Paulo, posteriormente, a verdadeira luz. A razão da sua vida e do seu agir no mundo. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Se hoje somos católicos e podemos proclamar como cristãos ao mundo inteiro a presença do Cristo entre nós, é porque Paulo teve a ousadia de sair do território da Judéia e ir pelo mundo anunciando a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e como Paulo, possamos também nós sermos incansáveis no anúncio e no testemunho da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que as palavras de São Paulo se façam vida em nós. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.